Então, pessoal, bora para mais uma receita. Ó, que delícia, hein? Hoje nós vamos aprender a fazer uma torta de frango cremosa. Olha que delícia, eu acabei de tirar do forno. Olha que bonita que ela fica. E fica uma delícia, viu, gente? Ó, nós vamos começar a colocar aí, ó, cerca de 2 colheres de óleo, tá? Eu ponho no olho mesmo, porque sabe como é que é? A gente já tá acostumado a fazer. E também o tempero, tá? Esse tempero já tem aí no canal, vocês podem estar colocando, é só um pouquinho, tá? O tempero pronto, fica a gosto de vocês, a quantidade de tempero e do sal, tá? A gente dá uma fritadinha, né? E vamos colocar também meio cubo de um caldo que vocês tenham aí, um caldo de frango, né? Um caldo esses de tabletinho, põe só meio, tá? Porque para evitar de ficar salgado, né, gente? Comida salgada ninguém merece, né? Então a gente vai diluir aqui um pouquinho no fogo pra gente poder estar começando a fazer o nosso recheio, tá? O recheio da torta. Então vocês prestem atenção porque eu tô colocando passo a passo, tá bom? Esse tempero é um tempero baiano que eu uso. Ele é uma mistura de temperos para evitar de ficar pegando um pouquinho de um e de outro, então eu acabo usando esse, tá? Vocês podem estar colocando aí uma meia colher de sopa de tempero baiano. Vai mexer aí um pouquinho e vamos colocar um tomate picado em cubinhos, um tomate médio, de médio para grande, tá, gente? Vamos dar uma afogadinha nesse tomate, né? Até para que ele derreta um pouquinho, não precisa muito não, tá? Eu, como opção, eu tô colocando aqui uma abobrinha, porque eu tenho mania de tapear meus meninos aqui em casa quando eu faço essa torta. Então eu acabo colocando legumes no meio e eles comem, acham uma delícia e nem vê o que tem no meio. Então essa é uma abobrinha, tá? Uma abobrinha pequena, que eu piquei ela bem picadinha, bem pequenininha, que ela acaba sumindo no meio de tudo e a gente acaba enganando os meninos para poder comer, tá? Eu tô colocando inicialmente 100 ml de água, tá, gente? Que é até para poder não queimar, né? Porque a gente vai ter que cozinhar um pouquinho esse molho, só para que o tomate dá uma derretidinha, tá? É opcional também, quem quiser colocar, eu não vou colocar porque eu acho muito ácido. Colocar massa de tomate, eu não gosto, tá? Eu acho que fica muito forte, então eu tô usando aqui o coloral, tá? Que é uma colher de chá também. Eu gosto de colocar o coloral para ficar com gosto assim, não ficar tão acentuado, né? Muito forte. E vamos colocar aí cerca de umas 2 colheres também, esse é a gosto, que é a azeitona, essa que eu coloquei. Eu piquei ela em rodelinha e ela já vem sem caroço. Então a quantidade de azeitona fica a critério de vocês também. E coloquei também aqui salsinha e cebolinha, tá? Também fica a gosto de vocês, porque tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, acha que fica forte, então aí fica a gosto de vocês. Eu havia preparado antes, cozinhado na panela de pressão que tá até aqui do lado, 500 gramas de peito de frango. Depois eu coloquei ele, triturei ele, tá? Vocês podem também estar desfiando. Eu gosto dele mais pequenininho, mas aí a gosto de cada um também. Aqui tem meio quilo de peito de frango. Então nós vamos dar uma misturadinha aí e vamos colocar depois em seguida um pouco mais de água, porque até para o molho dar aquela, né, juntar tudo e dar uma consistência mais bacana nesse molho. Eu tô pegando aqui um pouquinho mais de água, deve dar mais uns 200 a 300 ml. Vai depender da quantidade de frango que vocês vão colocar aí, o tamanho da torta que vocês vão fazer, né? Eu normalmente faço com meio quilo de peito de frango, assim, pra poder ficar recheadinha, né, gente? Não ficar aquele negócio muito pobre, cheio de massa demais, aí não fica bom não, tá? Então, nós vamos deixar ferver. No total geral de água que eu coloquei, eu devo ter colocado em torno de uns meio litro, tá? É só até cobrir essa quantidade aqui de peito de frango. Aí nós vamos deixar cozinhar um pouquinho, né?
incorporar aí os temperos para dar um gosto, porque senão fica sem gosto. Então tá aí, ó, tá vendo? Olha como é que fica, parece que meio que um caldo grosso, né? Então eu coloquei, foi meio litro de água e deixei dar uma fervida, gente. Agora o que que acontece? Se você colocar esse molho na sua torta, vira aquela sopona, né? Não vai ficar bom não. Então a gente vai colocar aqui a farinha de trigo e vamos mexer. Eu vou ir colocando e vou mostrar pra vocês a quantidade, tá? Que vai dar no meu caso aqui, tá? Vai ver, tem que ver, fazer a receita direitinho pra poder a gente ver a quantidade de farinha de trigo que põe, porque é o seguinte, não pode ficar água, não pode ficar aquela água, tem que ficar um caldo grosso, assim, quase que uma papa, né? Quem tá acostumado a fazer comida para beber, fazer angu em casa, então sabe do que eu tô falando. Então até o momento eu coloquei 2 colheres e tô testando para me ver como que vai ficar a consistência. Eu tô achando que ainda tá um pouco mole ainda, porque a farinha de trigo ela engrossa na hora, tá? Ela engrossa na hora e é bom que ela não dá água, tá, gente? Quem for usar amido aí, eu já estou alertando que provavelmente vai dar água na sua torta, tá? Porque o amido é danado pra dar água. Então eu tô colocando aqui, ó, mais uma colher. Aí você vai misturar rapidamente. Aqui eu tô com fogo aceso, tá? Porque essa farinha de trigo precisa dar uma cozinhadinha aqui também. É só você misturar rapidamente que não vai fazer aquelas bolas não, né? Parece dar uns grumos no meio. Se você misturar rápido, não dá. Vocês estão vendo que já deu uma engrossada? Olha que beleza, tá vendo? Ela deu uma engrossada boa. E eu vou colocar mais uma colher, então no total foram 4 colheres, tá, gente? Presta atenção nisso. E ver mais a textura, tá? Porque se você for fazer uma torta maior, uma quantidade maior de molho também, você vai saber que para você chegar nesse ponto que eu tô aqui, você teria que colocar talvez um pouco mais de farinha de trigo, se você fosse usar, fazer uma quantidade maior, uma torta maior, entendeu? Ou até mesmo dobrar a receita, tá vendo como que ficou aqui, ó? Como é que ficou grosso? Eu tô mexendo bem para vocês olharem, para vocês verem que realmente fica grosso. Então, nós vamos reservar, vamos deixar isso aí esfriando, tá? Agora nós vamos partir para a massa. A massa nós vamos colocar 3 ovos inteiros, tá, gente? O ideal é que esteja em temperatura ambiente, né? O tempo já tá friinho, né? Que nós estamos no inverno. E vamos colocar aí também cerca de 200 gramas de margarina. Eu já havia pesado a quantidade que eu tinha aqui na geladeira, deu 200 e pouquinho. Eu tô colocando tudo, tá? Então, 200 gramas aí que você vai colocar. Essa massa, gente, não precisa ser sovada não, porque tem muita gente que erra na hora de fazer a torta, né? Agora vamos colocar aí 100 ml de leite integral, tá? Tem muita gente que erra na hora de fazer a torta justamente por conta disso. Vamos colocar agora o fermento, esse fermento que é para bolo, tá? É uma colher de chá, uma colher de sopa rasa, ou você pode medir na própria tampinha, tá? Até a bordazinha, que dá exatamente uma colher. Vamos colocar aí meia colher de sopa de sal, gente, não põe muito sal, pelo amor de Deus, porque a margarina já tem sal, né? Senão vira um sal lascado isso aí. E agora, gente, a gente vai misturar com as mãos mesmo. Vamos misturar com as mãos mesmo. Não tem que sovar, tá? É só misturar bem a massa mesmo, que não vai ter problema nenhum não, tá bom? Segue o passo a passo aí que você vai ver que não tem problema. Eu já havia pesado também essa minha farinha de trigo, mas como farinha de trigo é um trem danado, e tem umas farinhas de trigo que puxa mais umidade, né? Normalmente é uma farinha de trigo boa, ela vai puxar mais umidade. São as farinhas de trigo mais clarinhas, mais branquinhas, elas vão puxar melhor a umidade. Quando é uma farinha de trigo mais escura um pouquinho, chega a ser meia bege, elas puxam menos a umidade, então você vai gastar um pouco mais de farinha de trigo, tá, gente? Então procura sempre comprar uma farinha de trigo de qualidade. Ao final eu vou falar para vocês qual foi a quantidade
que a gente gastou nessa receita, mas é igual eu tô falando. Às vezes você pode ter uma farinha de trigo que absorve menos líquido, aí acontece de você colocar mais umas 50 gramas, umas 80 gramas e por aí. Então depende da farinha de trigo. Eu tô usando aqui no meu caso uma farinha de trigo boa, tá? Não é uma profissional, mas é uma farinha de trigo boa. Então nós vamos colocar, eu já mexi bem ela, tá? E vamos deixar ela aí e vamos tampar um pouquinho. Deixa ela aí para ela absorver o líquido direitinho. Deixa uns 15 minutinhos descansando. Como aqui é rapidinho, né, gente? A gente volta assim, é rápido, The Fresh Maker. Então tá aqui, ó. Eu já vou partir ela, tá? Vou partir essa massa. A quantidade, eu parti numa quantidade maior a parte de baixo, porque nós vamos abrir essa massa agora pra gente colocar ela numa forma. Eu separei uma aqui, uma forma de vidro, que eu sempre faço essa torta nessa forma de vidro, tá? Se vocês forem usar o tabuleiro comum, aí eu aconselho vocês dar uma untada e passar um pouco de farinha, não muito, tá? Passa um pouco de farinha. Então, eu abri a massa toda. Aqui a minha forma, eu tô medindo, né, gente, pra ver se vai dar. Deu. Eu tô usando o próprio rolo, porque aqui me facilita, porque essa massa, ela fica um pouco quebradiça. Você tem a opção de abrir ela em meio, né? Pôr ela no meio de 2 plásticos e abrir, ou fazer desse jeito aqui que eu fiz. Tá? Eu aproveito o próprio rolo para poder colocar ela. Não se preocupe, tá vendo aqui de ladinho à esquerda? Quebrou um pouquinho, mas não tem problema, viu, gente? Não tem problema. Pode ficar tranquilo que vai dar certinho, tá? Você acerta ela aí na forma direitinho, bacaninha. Agora a gente vai dar uma misturadinha no recheio que já tá mais pra morninho, né, gente? Então, a gente vai colocar esse recheio todo aqui. Vamos espalhar esse recheio na forma toda, tá? É pra ficar homogêneo, né, como se diz. Quem quiser e for do desejo, pode acrescentar aí um requeijão ou então umas fatias de mussarela agora por cima aí, ó. Agora eu vou abrir a outra parte que eu falei com vocês, que eu tinha separado. Então, nós vamos abrir ela bem. A gente abre ela fininha, tá? Aconselho vocês que essa tampa, vocês façam ela mais fininha, porque senão a torta de vocês fica maçuda. Aí dá a impressão que a pessoa tá comendo só massa, né? E fica ruim porque você tá fazendo aí pra você, pra sua família, ou mesmo pra você vender, porque tem jeito da gente fazer em forminhas menores. Quem tiver interesse, gente, é só me pedir. Vou aproveitando aqui, ó, e pedindo pra vocês, deixa meu like aí, se inscreve no canal, aperta o sininho, porque isso ajuda muito a gente no canal e incentiva a gente também a continuar produzindo, né? Se a gente vê que as pessoas gostam do tipo de conteúdo que a gente está colocando, a gente vai continuar trabalhando em cima, né? Para que vocês tenham esse tipo de conteúdo, tá, gente? Então, a minha gata tá aqui perto de mim. Aí, eu abri bem fininho, tá? O máximo que der pra vocês aí. Faz igual eu tô falando, enrola. Meu filho chegando aqui do futebol, e resolveu lavar a mão aqui na pia. Enfim, nós vamos colocar aqui, vamos fazer a tampa agora da torta, tá, gente? Vamos colocar e vamos abrir essa massa aqui em cima. Não tem problema se ela quebrar, igual tá acontecendo comigo, porque igual eu falei com vocês, essa é uma massa que ela não é borrachuda, ela é uma massa que ela é mais quebradiça, né? Gente, massa é o seguinte, quanto mais gordura, que eu falo assim, quanto mais margarina você coloca, mais ela vai ficar aquela massa que eles falam tipo massa podre, tá? Tem gente que faz também essa massa, não faz com margarina. E eu aconselho vocês pôr uma margarina com, olha aí no rótulo, 80% de lipídio, tá? Lipídio é gordura, gente, é o que faz a massa ficar crocante, tá? Então, tem gente que faz essa massa também com aquela gordura, né? Aquela banha, né?
Dizem que fica bom também, uma hora quem sabe. Se vocês veem que quer que eu testo aqui com aquela gordura, eu faço o teste pra vocês, tá? Mas aí vocês deixam aí nos comentários pra mim poder, a gente faz o teste, eu faço o teste junto aqui com vocês, tá bom? E a gente pode fazer essa torta também em outras versões. A gente pode fazer ela de palmito, gente, de legumes, né? Porque nossos filhos aí, não sei de todos, mas aqui em casa, uns comem uma coisa, outros comem outras coisas. Então aqui, quando eu faço essa torta, eu tapeio isso tudo. Porque um não gosta de tomate, outro não gosta de não sei o que, outro não gosta de não sei o que. Aí eu colocando na torta, todo mundo come tudo, porque ninguém fica escarafunchando lá dentro. Então aqui, gente, eu deixei pra fora uma bordazinha da massa de baixo e da massa de cima de cerca de 1 centímetro. Não deixa mais do que isso, tá? Senão a borda fica aquela borda, ela vai crescer. Essa torta, ela vai crescer porque a gente colocou nela o fermento, então ela vai crescer. Então deixa essa borda, não deixa ela grossa não. Aqui eu só tô fechando, pegando a parte de baixo, enrolando ela pra cima, apertando, pra que essa torta, a hora que ela crescer, ela não abra, tá? Agora nós vamos estar levando essa torta. Ah, eu vou fazer as tirinhas. Não, pera aí. Eu vou fazer os enfeites. Eu não sei se eu gravei eu fazendo os enfeites, mas eu acho que eu gravei. Nós vamos fazer uns enfeitezinhos bonitinhos pra poder colocar em cima. Gente, e em seguida, aqui ó, vocês já podem colocar, tá? O forno pra aquecer. Nós vamos fazer essa torta, vocês podem colocar aí o forno elétrico em cerca de uns 200 graus, tá? Se for o fogão, aí você coloca mais alto, porque coloca uns 250 graus por aí, tá bom? Pra ficar, e deixa uns 10 minutos no mínimo pré-aquecendo, viu? Agora, eu vou fazer umas tirinhas aqui, eu tenho uns cortadorzinhos que é de eu fazer biscoito, que faz umas florzinhas, sabe? Mas se você não tiver, gente, não tem problema. Corta na faca aí, ó, do jeito que eu tô fazendo. Abre a massa, o restinho que sobrou, tá? Dá uma mexidinha nela, abre a massa e faz as tirinhas e decora do jeito que você quiser, tá bom? Você faz uma arvrinha, pode pôr só florzinha em cima, tá? Você vai decorar aí da forma com que você achar que vai ficar bacaninha, porque a torta, quando ela tá enfeitada, sei lá, eu acho que a gente meio que come com os olhos, né? A gente vê, sente o cheiro e depois que é o paladar, né? Então, uma coisa que a gente faz tanto para a família quanto para as pessoas para vender, tem que ser com carinho, né, gente? Tem que ser com amor. Eu demorei até um tempo para poder estar postando esse vídeo. Eu já fiz essa torta outras vezes e nunca que eu vinha e colocava para vocês. Nós vamos estar colocando aí, ó, pega só a gema, se quiser colocar até um pouquinho de café, o café coado já no meio, eu vou estar passando em tudo, tá? Em cima, pode passar nela toda, por cima, nas bordinhas, tudo por cima, viu? Porque quando a gente levar no forno, essa gema vai ajudar ela ficar numa cor bonita, sabe? E te ajuda também você saber aí a hora que você vai tirar a sua torta do forno. Agora, olha, gente, que delícia que ficou. Acho que vale a pena, hein?